tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a América Latina na Guerra Fria. Na verdade, a gente vai tratar mais dos regimes militares que surgiram na região entre mais ou menos 1960 e 1980, e alguns continuando, além dessa data. Primeira coisa, os principais regimes militares, se a gente for pegar os aspectos gerais, que vão nos interessar são os do Brasil, instalado em 1964, o da Argentina, o primeiro deles surgiu em 66, o país foi depois redemocratizado, e um outro regime militar foi instalado em 76, e o regime militar do Chile em 73. De uma forma geral, foram ditaduras consideradas ditaduras da direita, sob direção dos militares, por isso que é chamado de regime militar, porém com uma ampla participação de civis, seja na forma de políticos ou então na forma de tecnocratas, ou seja, ministros, secretários que eram técnicos, economistas, engenheiros, trabalhando para esses regimes presididos por militares. Esses regimes contaram com o apoio de parte da sociedade, não só o apoio das elites econômicas ou políticas da sociedade, mas o respaldo de uma parte da população, além do respaldo dos Estados Unidos naquele contexto da Guerra Fria. De fato, a ideologia desses regimes era uma ideologia marcada pelo conservadorismo, um antimarxismo, um anticomunismo muito forte. No contexto da Guerra Fria, esses regimes naturalmente vão emergir como aliados dos Estados Unidos contra a União Soviética ou contra os movimentos comunistas, marcados também pelo antipopulismo e também por um projeto de uma modernização capitalista autoritária. A ênfase dos regimes, do ponto de vista da parte da repressão, era combater a ameaça comunista interna, quer dizer, os movimentos comunistas internos, nacionais, domésticos, mas que tinham ligações com movimentos internacionais ou com outros governos. Esse anticomunismo, essa ideia de uma ameaça comunista interna com ramificações externas, quer dizer, um movimento comunista doméstico, mas que tinha ligações com governos, com outros países, não era novidade. Isso já começa no final dos anos de 1910, depois da Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Bolchevique na Rússia e a criação da Internacional Comunista, da Terceira Internacional do Comintern, que patrocinou a criação de partidos comunistas na América Latina, aliás, no mundo inteiro, mas nesse caso que nos interessa, na América Latina, e esses partidos comunistas estavam subordinados à política soviética, por meio, servindo como intermediária essa Terceira Internacional. Então veja o nosso caso. A intentona comunista contra o governo Vargas, de 1935, teve ligações com a Terceira Internacional, com a Internacional Comunista, com o Comintern, e também ligações com a União Soviética. Então, esse medo de um perigo comunista associado à União Soviética, associado a outros países, não era novidade naquele momento. Só que na Guerra Fria, pessoal, essa questão se intensificou, esse medo cresceu por vários fatores. Primeiro, que a União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, era muito mais poderosa do que tinha sido na década de 30. Novos regimes comunistas, ou governados por comunistas, surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, de uma forma ou de outra, subordinados à União Soviética, com algumas exceções importantes, mas a maioria ligados à União Soviética. Terceiro fator, dentro dessa linha, os comunistas triunfaram na China, na Revolução Comunista Chinesa em 49. E a China passa a ser vista também como uma patrocinadora de movimentos comunistas, alguns até independentes da União Soviética. E, sobretudo, no caso da América Latina, o medo dessa crescente influência comunista, dos movimentos comunistas, se deu com o triunfo da Revolução, ou foi intensificado pelo triunfo da Revolução Cubana, de 1959. Porque o regime de Fidel Castro, em Cuba, não só vai influenciar, vai dar ânimo, estímulo aos movimentos comunistas na América Latina, sobretudo aqueles que optaram pela luta armada e pela ação da guerrilha, como o próprio governo do Fidel Castro vai patrocinar esses movimentos. Vai dar abrigo a guerrilheiros, vai dar treinamento, fornecer recursos, armas, vai participar de movimentos
revolucionários na África, então ajuda também movimentos na América Latina. Então o medo do comunismo, que já existia antes da Segunda Guerra Mundial, foi intensificado depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente intensificado na década de 1960, na década de 60 em diante. E a gente está falando de um temor, de uma ameaça comunista numa região, América Latina, onde as tradições democráticas liberais eram frágeis. Quer dizer, as ditaduras não surgiram na América Latina durante a Guerra Fria, pela primeira vez. Já havia um passado de regimes autoritários, ditatoriais, na América Latina, né, antes da Guerra Fria. Então, nós comentamos isso na outra aula sobre a América Latina no século XX, né, quer dizer, um dos problemas da região, que se mantém até hoje, é o fato de serem democracias frágeis, em sociedades com uma grande desigualdade social e econômica, sociedades muito polarizadas do ponto de vista social, né, e uma tradição de pelo menos uma parte das elites econômicas temerem a ação popular, a ascensão, né, das camadas populares, resistirem a reformas, e muitas vezes optando por um regime autoritário e ditatorial como solução para preservar privilégios, preservar a ordem social e tentar conter, não, o avanço das massas. Essa tradição, digamos assim, política latino-americana, ela é reforçada na Guerra Fria, né, com esse medo do avanço do comunismo. E as ditaduras que surgiram na época, elas vão nascer nesse contexto. Essa preocupação em conter o comunismo. Né? Ditaduras que também trataram de reprimir os movimentos sociais, como o sindicalismo operário, movimento estudantil, movimento de camponeses pela reforma agrária, que eram considerados, né, por essa direita mais tradicional e pelos militares, uma massa de manobra da esquerda, uma massa de manobra dos comunistas. Então não era só reprimir grupos comunistas, mas reprimir também movimentos que eram considerados instrumentos do comunismo. Daí, aquela característica tristemente famosa dos regimes militares do período, que foi a Guerra Suja. O termo é mais aplicado, ou surgiu no contexto da ditadura na Argentina, mas pode ser aplicado no conjunto, né, das ditaduras militares na Guerra Fria. A Guerra Suja, portanto, foi a forte repressão na forma de assassinatos políticos, tortura sistemática em larga escala, prisões, censura, aplicado pelos governos sobre os opositores. E dentro desse quadro surgiu também uma operação de cooperação entre os regimes militares nos anos 70 e 80, muito famosa, chamada Operação Condor, que foi a cooperação das ditaduras do Cone Sul. O Cone Sul, que é essa parte sul, né, da América do Sul, é Argentina, Chile, Uruguai, o próprio Brasil, Paraguai, de cooperação entre os regimes militares com troca de informações, de repressão, vigilância sobre os opositores, né, envolvendo operações clandestinas, com apoio, inclusive, da Central de Inteligência Americana, né, a CIA dos Estados Unidos. Ok? Isso de uma forma geral. Vamos pegar dois casos, o caso da Argentina e o caso do Chile. O caso da Argentina. Primeira coisa, um antecedente fundamental do caso da Argentina foi o peronismo. Numa outra aula nós vimos que o peronismo costuma ser associado, costuma ser classificado como um movimento populista argentino. Mas um movimento baseado nas reformas e nas ideias de um militar chamado Juan Domingo Perón, que adotou uma política inspirada no trabalhismo, né, de adoção de medidas de cunho social, trabalhista, né, com apoio dos sindicatos, né, mobilizando os sindicatos, medidas de nacionalismo econômico, de intervenção estatal na economia, de nacionalização de empresas estrangeiras, estatização, entrando em atrito, né, com capital internacional, especialmente com capital americano, né, com os Estados Unidos. Esse movimento peronista também foi chamado de justicialismo, porque o Partido Peronista tinha o nome de Partido Justicialista, quer dizer, o ideal de justiça social, por meio da ação do Estado, né, na economia. O peronismo acabou se dividindo numa linha esquerdista e numa linha direitista, mais adiante eu falo mais um pouco sobre isso, e hoje o peronismo de esquerda está associado a um outro fenômeno político chamado kirchnerismo, isto é, um movimento associado aos presidentes Néstor Kirchner, que governou a Argentina de 2003 a 2007, a esposa dele, Cristina Fernández Kirchner, que governou a Argentina de 2007 a 2015, e o atual presidente da Argentina,
o Alberto Fernandes, eleito no ano passado, e que tem a Cristina Kirchner como vice-presidente. Bom, nos anos 40, a Argentina conheceu uma ditadura militar, mais ou menos na época do Estado Novo, né? Mas uma ditadura também com uma clara influência fascista e nazista. E o Perón, militar, na época coronel, depois ele virou general, ele virou, entre 43 e 45, ministro do Trabalho e da Seguridade Social desse regime militar. Ocasião em que ele fez uma série de reformas trabalhistas, se aproximando dos sindicatos e criando, junto a eles, uma importante base de apoio popular. Entre 44 e 45, além de ser ministro do Trabalho, Perón também assumiu a vice-presidência e o Ministério da Guerra. Só que nessa altura ele foi entrando em confronto com os militares conservadores, com as elites econômicas, em razão, né, das medidas que ele tomava de apoio aos sindicatos, o apoio que ele recebia, né, dos sindicatos. Em 45, foi dado um golpe contra Perón, quer dizer, ele não era o governante, né, mas daí era afastá-lo do governo, mas um golpe que acabou fracassando. O golpe foi dado, né, por esses militares mais conservadores, né, com apoio aí de setores das elites argentinas. Ele foi obrigado a renunciar no dia 9 de outubro, foi preso no dia 13, porém uma gigantesca mobilização popular, né, mobilização dos sindicatos, fez uma pressão enorme sobre o governo e ele acabou sendo libertado no dia 17. 17 de outubro. Em 46, a Argentina foi redemocratizada, em fevereiro foram realizadas eleições e Perón venceu as eleições. E assume o governo da Argentina entre 46 e 55. O primeiro mandato de 46 a 52 e o segundo mandato de 52 a 55. O segundo mandato ele não concluiu. De uma forma geral, ele fez uma série de reformas sociais, o voto feminino foi aceito, adotou essa política, né, de nacionalismo econômico, uma política externa independente e entrou em confronto com os Estados Unidos. Merece destaque para as ações sociais feitas pela iniciativa de sua esposa, a famosa primeira-dama Eva Perón, ou Evita, extremamente popular, sob certo aspecto até mais popular do que o próprio Perón, né? Em 46, o Partido Justicialista, o tal Partido Peronista, foi fundado. Em 49, uma nova Constituição foi aprovada. Só que de 51 a 55, o governo de Perón foi se caracterizando por um crescente autoritarismo. Quer dizer, ele estava se transformando na prática em um ditador, né? O regime era constitucional, né, havia um espaço, mas era um poder cada vez mais concentrado nas mãos de Perón. E problemas econômicos foram surgindo. Então, nesse contexto, Perón foi impondo a censura, né, controlando os jornais. A classe operária foi ficando cada vez mais radical e exigente. Então, a agitação operária, de certa forma, até assustou o próprio Perón, e ele vai reprimindo nesses grupos os movimentos mais radicais. As garantias constitucionais foram suspensas, opositores foram presos. Então, o regime foi assumindo uma feição autoritária. Bem no início dessa fase de crescente autoritarismo, ocorreu uma tragédia para o Perón e para o peronismo, que foi a morte de Eva Perón. Ela morreu de câncer. Foi assim, um baque para os argentinos e para o Perón, né? O Perón perdeu uma importante base de apoio, né? uma importante parceira na sua política. E entre 54 e 55, pessoal, para complicar ainda mais o quadro do governo do Perón, do segundo mandato do Perón, ele entrou em confronto com a Igreja Católica. Ele e os congressistas peronistas apoiaram medidas seculares, laicas, anticatólicas. Por exemplo, abolindo as isenções fiscais da igreja, né? A igreja não pagava taxas, impostos, essas vantagens, né? Esses direitos a igreja perde. O divórcio foi aprovado, o ensino religioso, né, foi proibido nas escolas, os bordéis foram liberados, né? Então a tensão, a oposição da igreja foi crescendo numa sociedade, né, também muito católica, como era a sociedade, é até hoje a sociedade argentina, então aquilo reforçou o movimento político contra Perón. Ele foi se desgastando, foi se isolando, e em setembro de 55, um golpe militar o derrubou do governo. Ele perdeu os direitos políticos, foi exilado, passou por vários países aqui da América Latina e acabou se estabelecendo em 1960 na Espanha. Espanha, na época, ditadura do Francisco Franco, né? Ora,
Os 20 anos seguintes, pessoal, foram marcados por uma forte instabilidade e violência política. A crise econômica marcou o período, de vez em quando tinha períodos, fases de recuperação, mas a crise econômica, de uma forma geral, predominou. O peronismo aí sim se dividiu numa linha esquerdista e numa linha direitista. Em 66 foi instalada a primeira ditadura militar, que durou até 73. Nessa altura surgiram vários grupos armados, forças paramilitares, né? Milícias da esquerda e da direita. Entre elas, merece destaque o grupo dos montoneiros, que eram extremistas esquerdistas peronistas, que adotaram a tática de guerrilha urbana. O terrorismo, os assassinatos políticos cometidos pelos dois lados, passou a ser uma das marcas desse período. A crise econômica atingindo também o próprio regime militar. Entre 71 e 73, um general chamado Alejandro Lanusse governou a Argentina e fez uma aproximação com o Perón, que estava lá no exílio na Espanha, né, com o peronismo de direita, para conter a esquerda na Argentina, iniciando um processo de redemocratização. Em 72, entre novembro e dezembro, Perón visitou a Argentina, autorizado aí pelo governo, nessa aproximação com o governo, e lançou um político chamado Héctor Cámpora à presidência. Em março de 73 foram realizadas as eleições e o Cámpora venceu. E assume a presidência da Argentina, né, nesse processo de redemocratização. Em junho de 73, só que ele não chegou a governar nem um ano. Olha só, em junho o Perón voltou definitivamente, recuperando seus direitos políticos. Em julho, o Cámpora e o vice-presidente renunciaram, o presidente da Câmara assumiu em caráter interino, provisório. Foram realizadas novas eleições em setembro de 73 e o Perón venceu as eleições. A vice de Perón, era sua nova esposa, que ele conheceu nessa época no exílio, tem uma época que ele passou lá no Panamá e tal, e conheceu a Isabel Perón, que foi agora eleita com ele, né, como sua vice. E Perón governou pela última vez por aproximadamente um ano, de 73 a 74. Né. Foi então que o Perón rompeu publicamente com a esquerda peronista, quer dizer, se aproximando claramente, né, assumindo claramente uma postura peronista de direita, mais conservadora. Só que ele morreu de causas naturais em 74. E Isabel Perón assumiu a presidência. Governou de 74 a 76, né, representando essa linha direitista peronista. Mas num quadro, pessoal, de agravamento da crise econômica, de greves generalizadas, de um aumento assim, gigantesco da violência política, de assassinatos políticos, atentados terroristas. A Argentina estava, na verdade, à beira de uma guerra civil. Não tanto por discordar da linha ideológica da Isabel Perón, mas por acreditar que ela não estava dando conta de governar a Argentina, é que os militares deram um golpe e a derrubaram em março de 76. Instalaram um novo regime militar na Argentina, muito mais violento do que aquele anterior instalado em 66, não dá nem para comparar. Né? Esse regime iniciou o que ele chamou de processo de reorganização nacional. Foram vários presidentes militares ditatoriais, né? O primeiro deles, o Videla. A repressão, pessoal, foi brutal. Não se sabe até hoje quantas pessoas foram mortas pelo regime. As cifras mais modestas colocam 10 mil pessoas desaparecidas, mortas. Outras colocam 30 mil. De toda forma, assim, uma cifra gigantesca, né, para a população da Argentina. Supostamente, a grande maioria morta aí pelo regime. Porque teve gente que foi morta por atentados terroristas da esquerda, mas assim, 99% ou mais foram mortos pelo regime, ou então por grupos paramilitares aliados do regime. Nesse movimento de repressão e de resistência à repressão, merece destaque um movimento conhecido como Movimento das Mães da Praça de Maio, onde as mães dos desaparecidos, parentes tal, pressionavam o governo por informações sobre os seus filhos desaparecidos. Foi um movimento muito importante na pressão pela redemocratização da Argentina. Agora, o fator decisivo para a redemocratização da Argentina foi a Guerra das Falklands, ou Guerra das Malvinas. As Falklands, aquelas ilhas ali no sul da América do Sul, ali bem próximo da ponta da Argentina, que pertencem à Grã-Bretanha. São chamadas de Falklands, né? Que é o nome delas oficial, né, sendo parte dos domínios britânicos. Os argentinos, de uma forma geral, os países na América Latina, em solidariedade à Argentina, chamam de Malvinas.
A Argentina reivindica esse território, que foi incorporado ao Império Britânico em 1833. Né? E como a Grã-Bretanha estava passando também por um processo de crise econômica, e a Margaret Thatcher, primeira-ministra conservadora, né, tentando aplicar uma série de reformas neoliberais, sofrendo muita resistência, né, dos sindicatos, de vários setores aí dos trabalhadores britânicos, o governo militar argentino, na época encabeçado pelo general Leopoldo Galtieri, acreditou que se a Argentina ocupasse militarmente as Falklands, num ato espetacular, a Grã-Bretanha não iria resistir. Não tinha condições de resistir militarmente, porque era uma potência decadente e tal. E esse ato, essa ocupação, iria despertar o patriotismo dos argentinos. Iria unir os argentinos ao redor do governo, do próprio regime, dando força sobrevida a um regime cada vez mais criticado, né, e em crise. Resultado, a Argentina invadiu as Ilhas Falklands. Acontece que, ao contrário do que o Galtieri, os militares argentinos tinham imaginado, para Thatcher o raciocínio era o mesmo. Quer dizer, resistir contra o domínio argentino significava também aumentar o patriotismo dos britânicos e dar apoio político ao seu governo. Então, ao contrário do que os argentinos tinham imaginado, a Grã-Bretanha reagiu, enviou uma esquadra aqui para o sul da América do Sul, e o resultado foi uma guerra entre a Argentina e a Grã-Bretanha. A Argentina perdeu a guerra. A Grã-Bretanha venceu o conflito e teve o apoio dos Estados Unidos. A derrota argentina, pessoal, enfraqueceu ainda mais o regime militar. Aí ele perdeu completamente prestígio, ficou cada vez mais enfraquecido. O Galtieri renunciou, foi forçado a renunciar em junho de 82, um outro general assumiu o governo, né, o Bignone, Reinaldo Bignone, e os generais viram que não tinha mais condições de manter o regime funcionando. Crise econômica, impopularidade, né, humilhação na guerra. Resultado, em 83 a Argentina foi redemocratizada. Em outubro foram realizadas eleições, e vence as eleições um civil, o Raul Alfonsín, né, pelo partido União Cívica Radical, que era um partido liberal de centro, né, dando início, portanto, à redemocratização da Argentina. Já falei um bocado aqui, mais de 20 minutos. Eu vou parar para fazer a gravação do Chile no próximo vídeo. Até lá.